cada problema existe uma solução. Traições, desilusões, abusos, marcas, traumas que permanecem por mais que o tempo passe. Essa mulher que não quer mostrar o rosto carrega na alma as marcas de um sequestro que mudou a sua vida. Um dia que me pegaram, né, na hora que eu estava saindo do serviço, e me levaram e fiquei quase 20 horas, né, em poder de uns rapazes, de nem sei de quem, porque eu fiquei encapuçada. E é um dia que não vou esquecer nunca mais. Fui sequestrada. Há 5 anos, ela foi levada à força, mantida em cativeiro. Sobreviveu, mas seu passado a mantém prisioneira até hoje. Desde aquele dia, sua rotina nunca mais foi a mesma. Tenho medo de andar a pé ali, eu não ando não. Se tivesse que andar com a gente ali... Não ando não. Se o cara vem... Você tem medo de que alguém possa te ver? No carro é escuro. Eu tô meio blindado? Não. É difícil conviver com isso? É difícil. Muito difícil. Ela vive cercada de medo e ainda espera o dia em que seu passado vai parar de condená-la. Não consegue esquecer. A qualquer momento que você anda, você se diverte, você pode esquecer, mas logo que você olha alguma coisa, você lembra. Você não vai esquecer totalmente. Sou a mãe do Jonathan Silva Vieira, que desapareceu no dia 3 de dezembro de 2003. São mães de crianças. Entregou assassino, mas minha dor nunca vai passar. Para uma mãe, nunca vai passar. Todo tempo é... O que fazer quando o pesadelo de toda mãe se torna realidade? Elas jamais vão conseguir superar. Fui violentada pelo meu pai dos 7 anos até os 12 praticamente. Ninguém sabe o que é uma criança querer o amor do pai ou de uma mãe e não poder ter. Rosângela relembra de momentos difíceis de sua infância, um passado sofrido. Chegava bem, queria matar eu, queria matar minha mãe. Eu não tive culpa de nascer, não. Quem me fez foi eles dois. Eu não pedi para nascer. Rosângela está presa por matar o próprio pai. O relato do dia do assassinato mostra revolta misturada com arrependimento. Ela conta como se sentiu naquele dia. Estava matando um pedaço de mim. Só que eu não podia fazer mais nada depois que ela estava morta. Tinha que cumprir o que estava feito. Condenada pela justiça, condenada pelo passado. Uma crueldade muito grande que eu fiz. Mas ao mesmo tempo estava me sentindo aliviada. Porque ali eu estava tirando uma coisa ruim de mim. Mas eu só senti naquele momento. Hoje em dia não. Hoje em dia eu carrego um peso muito grande na consciência. O que resta quando as lembranças são mais fortes que a vontade de seguir em frente? Superar o passado nem sempre é uma escolha. Às vezes, é uma luta diária, uma batalha silenciosa que poucos enxergam. Você já tentou, mas parece que a dor sempre volta? As respostas para essa pergunta podem não ser simples, mas você não precisa enfrentá-la sozinho. Se o seu passado ainda te condena, conte pra gente, ao vivo. Luz e vitórias para você. Você percebeu nessa matéria como muitas pessoas não conseguem vencer na vida, avançar. Muitas pessoas se encontram, se veem como se algo estivesse puxando ela. E isso chama-se
traumas do passado. Comigo aqui está o pastor Wesley. Pastor Wesley, falando desse assunto, não são poucas as pessoas que não conseguem viver um novo na vida delas, porque justamente elas se veem presas a coisas que aconteceram, coisas que passaram, e isso tem amarrado, literalmente segurado, prendido a vida de muitas pessoas. É como se tivesse uma bola de ferro presa nos seus pés, você não consegue avançar na vida, você não consegue investir, você não consegue entrar em um novo relacionamento, sua vida parou, estancou, agora é hora de você lutar para vencer tudo isso. E você que está nessa condição difícil de vida, nós temos como lhe ajudar, nós temos como lhe auxiliar. O primeiro passo, pastor Wesley, é essa pessoa fazer contato conosco. E esse contato é tão importante como uma emergência, o número de emergência, onde essa pessoa ou uma pessoa numa situação que ela não consegue resolver, ela liga e ela recebe socorro em casa, onde ela estiver. Ela também pode ligar, fazer contato e ela vai receber socorro aonde quer que ela esteja. Exatamente, você pode entrar em contato por meio do WhatsApp no 201-757-7665 ou pelo 1-800-890-3005. Através do SOS Espiritual, nós vamos socorrer e vamos ajudar você. É quando a noite chega que muitos problemas parecem ganhar vida. De uma hora para outra, todos os sentimentos mudam. Dá vontade de fechar os olhos e esquecer de tudo, nem que seja por alguns segundos. Há momentos em que vemos apenas a escuridão. Não há esperança. Mas no meio dessa escuridão, há sempre uma luz para mudar a situação, apagar a angústia, trazer o amor, a alegria e a paz. Basta essa luz para lhe lembrar que há sempre uma saída. Respire fundo, pois há esperança. SOS Espiritual. Estamos aqui para lhe ajudar. Ligue 1-800-890-3005. 24 horas preparados para trazer a luz que você tanto necessita. O SOS Espiritual vem no momento certo para você que está nessa situação. Não são poucas as pessoas que carregam dentro de si aqueles laços, cordas, como foi bem dito aqui, uma bola de ferro amarrada aos seus pés. É como se fosse uma corrente que não lhe deixa avançar. Você se vê preso? Você se vê em uma situação que você não sabe o que fazer? Então faz contato conosco. Nós podemos ajudar você como temos ajudado tantas pessoas. Nós temos aqui uma pessoa, acho que é Salvador, que escreve aqui pra gente, ele diz assim: tenho traumas profundos de abusos e negligências na infância. Ainda me ferem até hoje. Muitas vezes me sinto confusa, envergonhada e perdida e não quero voltar aos estágios de depressão severa que já vivi no passado. Infelizmente, você que está vivendo esse problema, você não pode ficar olhando, se remoendo com as coisas do passado. Esse é o problema, pastor Wesley. Muitas pessoas, elas se encontram olhando para aquilo que viveu, ela não consegue superar, ela não consegue avançar, ela não consegue enxergar nada adiante dela, nada além da vida, do que ela enxerga nesse momento. E isso, desculpa, pastor Wesley, mas é diabólico, né? A gente sabe que o mal quer manter essa pessoa triste, deprimida, desesperada, para baixo, desanimada, e às vezes vem até os pensamentos ruins, é a realidade de muita gente. E ela precisa reagir justamente nesse momento, porque o tempo está passando. O tempo está passando para você e a sua situação não tem mudado. É hora de você reagir, é hora de superar, é hora de se levantar, deixar tudo isso para trás, para que você de fato e de verdade conheça a verdadeira felicidade que está ao seu alcance. E a prova disso é esse programa que chega até você. E outro detalhe, não dá para mudar o passado.
O que aconteceu, aconteceu. Há muitas pessoas que carregam uma culpa, há pessoas que carregam um erro, ela traiu e aí aquilo desencadeou o casamento que foi destruído. Os filhos foram levados pela outra pessoa e você fica todo dia se remoendo. Ah, mas por que eu fiz isso? O que você pode fazer? Fala a verdade. O que você pode fazer para voltar? Tem alguma coisa para fazer? Se tivesse, a gente faria. A gente vê, pastor Wesley, quando Jesus ele estava ali diante da mulher que adulterou, Jesus disse, onde estão os que te condenam? Aí ela falou, eles foram embora. Ele falou, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Jesus sabia que podia mudar tudo ali. Só uma coisa que não podia ser mudada, o passado dela. Então, essa pessoa que Jesus disse, e nós dissemos a ela tem que olhar para frente e viver uma vida nova. Né? Colocar uma pedra em cima desse passado e começar uma nova vida. Virar a página, escrever uma nova história. Quando você escreve uma nova história, quando você olha para frente, acabou. E é o que você precisa fazer. E se você não tem ajuda, ou não tem informação, como buscar ajuda, ou como fazer isso, fale aqui com a gente. Porque a gente tem trabalhado há muitos anos ajudando pessoas que estão assim. Pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que já buscaram em tudo quanto foi lugar e não encontrou uma saída, uma solução. Você que está desesperado, você que está sofrendo nessa situação, você pode fazer contato aqui com a gente. O pastor Wesley tem nome já de pessoas que estão em busca de ajuda, em busca de oração. Eu tenho aqui o nome da Luciene Silva, ela pede oração pela família. Carmelita pede oração pelo filho que está no hospital. E também Nath pede oração pela sua saúde. Você pode entrar em contato conosco e a gente vai orar por você. 201-757-7665. Vamos conhecer então a história da Edneia, ela que viveu uma vida presa ao passado. Hoje ela superou, hoje ela venceu, hoje ela é feliz. Você também pode ser feliz, sem sombra de dúvida. Vamos conhecer a história dela. Eu sempre pensei que nasci para sofrer. É impossível falar da minha história sem começar pela infância. Eu me sentia muito rejeitada. Eu me recordo que o meu pai falava por várias vezes, em vários momentos, que eu não era filha dele. E eu cresci vendo o relacionamento dos meus pais destruído pelas brigas, traições. O meu pai chegou a me espancar com pedaços de madeira, de cano, de fio. Inclusive tenho marcas nas costas até hoje, e após me espancar, ele me jogou no rio cheio, né, onde populares vieram me salvar, e eu lembro que eu cresci com esse trauma, eu cresci com essa dor. Tivemos que fugir da cidade na qual nós vivíamos no interior do Nordeste, viemos para São Paulo. Aqui em São Paulo, sem ter onde morar, cheguei a morar na rua, e eu lembro que era muito duro aos 6 anos de idade, ter que pedir esmolas. Depois de um período, nós fomos morar em uma comunidade, em um barraco de madeira. E nessa comunidade eu fui abusada, eu fui estuprada, dos 7 até os 9 anos, por uma pessoa próxima. E eu lembro que eu senti uma dor horrível. Eu buscava formas para ser feliz. Comecei a me envolver no mundo das baladas, na noite, comecei a beber. E tudo isso eu fazia para tentar preencher um vazio que eu tinha. O vazio, a rejeição. No decorrer do tempo, tive um relacionamento. Desse relacionamento eu tive um filho. E achando que ia ser feliz, me envolvi nesse relacionamento. E também foi um relacionamento fracassado, porque ele me agredia, tinha várias amantes, e esse rapaz veio a me abandonar. A partir disso, eu comecei a me recordar de tudo que eu vivi na infância, comecei a acreditar que nada ia dar certo na minha vida. E aí eu comecei a ter depressão, comecei a ter ansiedade, busquei tratamento médico, tomava remédio para ficar acordada, para dormir, mas não fazia um efeito. Porque a dor que eu sentia era na alma. Eu tinha uma dor tão forte que eu ia para frente do cemitério e ficava desejando o lugar dos mortos. E durante essas noites que eu me sentia vazia, que eu me sentia sozinha, rejeitada, eu comecei a ver a programação da Igreja Universal. Eu via histórias de pessoas parecidas com o que eu estava vivendo.
E aí eu comecei a acreditar que tinha jeito para mim. E eu fui, como se fosse a última oportunidade. Como diz a palavra de Deus, vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei. Foi assim que eu fiz. Eu fui até a casa de Deus, eu decidi, eu escolhi me entregar para o Senhor Jesus. O próprio Deus me deu o alívio prometido. E eu já saí da igreja diferente. Eu já saí da igreja decidida a mudar. Então, quando terminou o culto, eu apaguei todos os contatos que eu tinha de balada, que eu tinha de drogas. Eu também decidi reescrever a minha história, mas dessa vez com o Senhor Jesus. Toda a minha vida foi rejeitada, mas desde o dia que eu decidi me entregar para o Senhor Jesus, Ele não me rejeitou, Ele estava de braços abertos para mim. E aí começou a mudança, a virada de chave na minha vida. Posteriormente a isso eu me batizei nas águas e aí eu entendi que eu precisava ter um encontro com Deus. Eu comecei a me envolver com a palavra de Deus, eu comecei a ler a Bíblia. A minha postura começou a mudar. Antes eu era uma pessoa muito nervosa, antes eu era uma pessoa muito insegura, muito triste, vazia. Eu comecei a ter esperança. Quando eu decidi ter uma aliança com Deus, eu precisei perdoar. E aí eu lembro que eu procurei todas as pessoas que eu tinha mágoa. O meu pai, a minha mãe, o abusador. Eu procurei o abusador, eu olhei nos olhos dele e pedi perdão para ele. Mas a maior dificuldade que eu tive foi me perdoar. E paralelo a isso, deu-se início o jejum de Daniel. Eu comecei a orar nas madrugadas, eu comecei a ler a Bíblia. E aí, antes mesmo de terminar o jejum de Daniel, em um domingo, durante uma reunião, parecia que Deus tinha descido na terra só para falar comigo. E Ele falava que me amava e que tinha me escolhido. E eu me senti uma pessoa tão especial naquele momento, como eu nunca tinha me sentido na minha vida. Pude ter a noção do quanto Deus me amava e esperava pelaquele momento. E depois que eu tive encontro com Deus, eu deixei de ser fragilizada, eu deixei de ser aquela mulher fraca. O mais importante de tudo é a certeza de que o Senhor Jesus vive em mim. É a certeza de que se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde vai a minha alma. Eu era um nada. E Ele me escolheu. Ele me escolheu, né? E hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje eu não preciso mais de remédio para dormir. O Senhor Jesus me deu coisas que eu nem sonhava em ter. Eu nem tinha a capacidade de sonhar o que eu tenho hoje, que é a paz, a tranquilidade, a segurança de que só o Senhor Jesus pode dar a uma mulher. Mas o melhor de tudo, e não se compara a nada, é o Espírito Santo. É a tranquilidade de saber que Jesus mora dentro de mim. Quando o Senhor Jesus ensinou a Nicodemos que era necessário nascer de novo, hoje eu entendo claramente, porque eu nasci de novo. O Espírito Santo fez de mim uma nova mulher e uma mulher feliz. Hoje eu estou livre da depressão, da ansiedade, tenho paz. Hoje eu sou prova viva do que o Senhor Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Júlia. Trazendo o corpo para o campo espiritual, aconteceu? Bom, eu tinha depressão, ansiedade, não conseguia dormir devido a traumas que eu passei na minha infância e adolescência. E eu fiquei 3 anos nessa situação, sem saber o que fazer. Pensava em tirar minha própria vida, não via mais um futuro para mim. Perdeu a motivação total. Perdi a motivação total. Mesmo jovem, eu não olhava para o meu futuro e eu não via solução, não via saída por causa da depressão. Ficava trancada no quarto, ficava a noite sem dormir, sem comer, eu não tinha ânimo nem para me cuidar, né? Então, eu vivia assim, no escuro, porque eu não conseguia achar motivos para viver.
te trouxeram no campo espiritual ou alguém veio por você? A minha avó veio por mim, ela entendeu que aquilo que eu passava, nem os médicos poderiam me ajudar, porque eu poderia passar por um tratamento, mas não e resolveria de fato, eu não teria cura, né? Seria um tratamento que duraria a minha vida toda. Então, ela entendendo isso, começou a lutar por mim, começou a orar por mim e me trouxe até aqui. E foi aí que tudo começou a mudar. Eu entendi que o que eu precisava era de trazer o meu corpo para o campo espiritual de Deus na minha vida. Hoje eu sou feliz, sou alegre. Antes eu não conseguia sorrir. Toma remédio, não? Nenhum. Fica trancado em quarto, não? Nenhum. Hoje eu quero viver com Deus, porque Ele me deu a maior alegria de todas, que é o Espírito Santo. Liberta. E com o Espírito Santo? A maior bênção da minha vida. Que Deus ilumine cada vez mais. Porque muitas orações não são respondidas. Qual a razão de muitos clamarem e não serem ouvidos? Essas são as constantes perguntas de muitos que oram tanto e recebem pouco ou quase nada. Você descobrirá a resposta com base na Palavra de Deus nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, e também irá aprender o segredo das orações que são ouvidas e atendidas. O que aconteceu na vida da Edneia é o que Deus quer fazer acontecer na sua vida também. Lembre-se, você não está predestinado, você não nasceu para sofrer. Tire essas coisas, isso é karma, isso é encarnação, isso é baboseira. Desculpa pela palavra, mas isso é conversa fiada. O que você precisa entender é, se você buscar Deus, Ele vai arrancar de você esta dor, este sofrimento e este problema que você se vê nesse instante. A sua dor pode ser grande, mas Deus é maior. A sua dor pode ser, parece que vai devorar você, destruir você, desmontar você, mas Deus é maior. Agora, em casa não vai resolver. Em casa, o máximo, nós vamos ter a oração daqui a pouco, vamos orar por você, você vai ter uma sensação boa, mas depois isso volta. Você precisa se levantar, presta atenção, você tem que se levantar de onde você está e buscar em Deus uma solução, em Deus uma saída. E se você quer essa saída, nesta quarta-feira, nós estaremos realizando este movimento de fé por todas as pessoas que carregam um vazio dentro de si. Pessoas que carregam trauma. Nós vamos substituir esse trauma pela presença de Deus. Nós vamos substituir essa tristeza pela alegria, esta dor pela energia que vai transformar você. Transformou tanta gente, por que não vai transformar você? Nesta quarta-feira, você pode estar conosco, se você decidir, se você quiser estar aqui, 8 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, 7h30 da noite. É uma reunião que é 100% voltado à alma. Sim, a alma das pessoas, a sua alma. E se você tem uma dor, um trauma na sua alma e diz assim, eu preciso de ajuda, faça contato conosco, venha nesse dia, só não fique aí. Você não pode fazer ficar aí, porque só vai vir pensamentos ruins. Você percebe que está vindo tanta coisa ruim na sua cabeça? Então se levante, se levante. 51 St. Francis Street, aqui em Newark, New Jersey, você é o nosso convidado especial a receber esta ajuda. Porque, pastor Wes, em casa parado, a gente já sabe do final da história, não vai resolver nada. Pelo contrário, cada dia ela está se afundando mais, a cada dia frustrada, já perdeu o prazer de se arrumar, já perdeu o prazer pela vida, já não quer trabalhar, já não quer cuidar dos filhos. Então esse é como o senhor falava agora, é hora de se levantar, é hora de você lutar e mudar a história da sua vida. Aceite ajuda, aceite o socorro, aceite essa palavra, essa areia movediça que você se encontra agora, ela vai engolir você. Levante-se disso aí. É chegado o momento da prece, nós vamos falar com Deus Todo-Poderoso, nós vamos invocar Deus, o pastor Wesley ministrará esta oração por todos os que estão desesperados. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos por todas as pessoas que nesse momento, meu Pai, se encontram carregando esse trauma, esse vazio no seu peito, que não tem nada, meu Pai, que ela tem feito até aqui que possa preencher esse vazio. Mas nesse momento ela te pede ajuda.
Nesse momento ela te pede socorro, te pede auxílio, e o Senhor, meu Pai, não fica inerente à situação dela, não fica de braços cruzados. O Senhor se levanta para poder mudar a história da vida dela, trazer a paz, trazer a alegria que faltou, meu Deus, para ela durante tanto tempo. Por isso nós te pedimos por essa pessoa que se cansou, que já não aguentava mais a depressão, a ansiedade dominando o seu ser, e neste momento, meu Pai, o Senhor toca, e com o teu toque o Senhor arranca a todas as dores, a todo o mal que sobre ela vinha acompanhando. Meu Deus, entregamos nas tuas mãos a vida de todos, consagra e abençoa esse copo com água, de maneira que ela, quando beba, receba força e paz, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Respire profundo e perceba que há paz dentro de você. E a paz, pastor Wesley, quando a gente fala de paz, já é o começo, né? O começo da ação de Deus é esta percepção, essa sensação que ela sente após esta oração. Deus está com ela, Deus só está esperando ela agir. É o início de que a vida dela vai mudar. Já é um sinal, porque era algo que você vinha pedindo para Deus, um pouquinho de paz, agora você tem. Imagina, com uma pequena oração, você já percebeu uma diferença? Imagine você unindo a sua fé com centenas, milhares de pessoas, sua vida muda por completo. Está nas suas mãos. O que mais você precisa ouvir? Nós não temos mais o que falar para você. A decisão é o que vai fazer com que todas essas palavras se tornem verdadeiras. Quer experimentar de uma vida melhor? Dê o primeiro passo e Deus vai transformar a sua história. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus e tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta, vidas têm sido transformadas através da fé. Você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida. Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site. Ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você. Universal, onde uma nova vida espera por você.